Muito bem. Terceiro quadro, página 19. Terceiro quadro, você viu ontem que abrange muitos capítulos de Romanos, por isso vamos precisar duas palestras, dois períodos, agora e esta noite, para concluir com o quadro 3. Então você tem que ter paciência para aprofundar neste terceiro quadro, que chamamos com uma palavra a redenção. Deus, por sua graça, proveu uma salvação completa para todos, por meio do sacrifício de Cristo. E este quadro, desde o capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 3, e continua capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 de Romanos. 5 capítulos e meio para desenvolver este quadro que Paulo tinha perante dele. O primeiro quadro é o pecado, o segundo é o juízo, e o terceiro é a redenção. Uma salvação completa para toda a humanidade. Mas vamos a fazer algumas considerações preliminares antes de entrar em este sacrifício redentor de Cristo, porque sem este sacrifício ninguém pode ser salvo. Veja no capítulo 2, estamos no capítulo 2, versículo 25, 29, o que disse o apóstolo. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerado circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas o exteriormente, nem é circunciso o que somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circunciso o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procedem dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo está mostrando a inutilidade dos ritos religiosos para a salvação, mesmo os ordenados por Deus, como a circuncisão. Hoje os cristãos temos outros ritos, que batismo, Santa Ceia. E se alguém cumpre com aqueles ritos religiosos, mas não há uma circuncisão no interior de seu coração, nenhum rito religioso pode conceder-nos a salvação. O que se circuncida e não guarda a lei, para Deus é um incircunciso. O que não se circuncida, porém guarda a lei, Deus o considera circuncidado. O verdadeiro judeu para Deus é o que é interiormente. A verdadeira circuncisão é o do coração e não da carne. Eu estava voltando a Buenos Aires de uma viagem em avião, estava conversando com meu camarada aí na poltrona do avião. E ele me declarou, disse: eu sou judeu.
Ah, judeu, que bom, que privilégio você ser judeu. Eu também sou. Ah, sim, você é judeu? Não, eu sou armênio, pero nasci em Israel, na cidade de Haifa. Ah, você nasceu em Israel? Sim, mas não por isso sou judeu. Eu sou judeu espiritual. E como isso? Porque eu aceitei ao Messias de vocês. Ele mora em meu coração, Ele mudou minha vida. Então eu sou verdadeiro judeu para Deus. E ele ficou assim abalado. E depois compartilhei com ele a palavra do Senhor. Foi um momento muito, muito bom para testemunhar aquele judeu. Os judeus levam a vantagem de ser o povo que recebeu a palavra de Deus. Porém, não são automaticamente salvos por causa de sua incredulidade, pois pecaram igual aos gentios. Vamos ler capítulo 3, versículo 1 ao 9. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não crerem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa de minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, tem uma vantagem a ser judeu, mas uma vantagem relativa, que não coopera para a salvação, por causa da incredulidade deles. Eu dizia a este judeu: eu não compreendo a vocês, os judeus, como nós, os gentios, cremos no Messias de vocês, e vocês, judeus, não acreditam no próprio Messias. Nós lemos os salmos, os profetas, Isaías, e cremos que toda aquela profecia se cumpriu em Jesus. E ele me surpreendeu, porque disse: eu leio os salmos e vejo muitos salmos messiânicos. Eu estou aproximando a crer que Jesus é o Messias. Glória a Deus. Amém. Então, versículo 20, continua dizendo assim: visto que ninguém será justificado diante dele por as obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como o prumo do pedreiro. Prumo do pedreiro. O prumo mostra, revela se a parede está direita ou torta.
porém não possui a capacidade de endireitar a parede torta. Assim a lei. E assim Deus aproxima a lei a cada um de nós. E nós como somos? Parede torta. Todos nós, judeus, gentios. Mas o prumo não tem capacidade de endireitar a parede torta. A lei de Deus revela que todos nós, seres humanos, somos paredes torcidas, pois não há justo nem sequer um. E aqueles textos que conhecemos bem aqui em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao frente, como está escrito: não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Palavra do Senhor. Todos somos pecadores, por nós mesmos não temos possibilidade de salvação, nem com a circuncisão, nem por ser judeus, nem por as obras da lei, nem por os ritos religiosos, sejam esses ritos judeus, cristãos ou de qualquer outra prática. Tanto no meio dos judeus como no meio dos gentios, não há justo nem um sequer. Então, eu vou mostrar agora tudo aquilo que vem depois, resumo do terceiro quadro. Desde o capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 8, Paulo proclama a salvação completa que Deus, através da morte e ressurreição de seu Filho e a vinda do Espírito Santo, concedeu para toda a humanidade. Trata-se de uma salvação tão completa e está esta salvação ao alcance